Conversas Financeiras, um podcast da Rádio Alfa com o apoio do IIB. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Conversas Financeiras, o seu programa de educação e sensibilização financeira aqui na Rádio Alfa, hoje dedicado especialmente às taxas de juros. E connosco em estúdio temos Félix Gomes, especialista em gestão bancária. Olá Félix, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite para estar aqui e poder falar um pouco sobre as taxas de juros. O prazer é todo nosso. Mas antes de começarmos a nossa entrevista, para esclarecer o público lá em casa, vamos ouvir o que é que as pessoas sabem ou não sabem sobre as taxas de juros. Certo. Conversas Financeiras com o apoio do IIB. A taxa de juros que as empréstimos, por exemplo, que está fazendo a banco, você entende? Que naquele desconto que está fazendo de taxa de juros, que o banco está torna assume esses trabalhadores de pagamento. Está a servir para, ponto, ou te faz um empréstimo de banco, você entende? Ou que faz um empréstimo de banco, depois que ele taxa de juro, você entende? Aquele juro está a servir para o banco. Assim que o banco está ganhando dinheiro, sim. Temos aqui um cidadão um pouco confuso, digamos assim, mas vamos por partes. O que é que são taxas de juros? Basicamente, taxas de juros é o custo de dinheiro, é o valor que o banco cobra por emprestar dinheiro aos clientes. Normalmente é expresso em percentagens e por um determinado período de tempo. O banco usa-lhe em vários tipos de operações, como financiamento ou mesmo também para depósitos a prazo. Ou seja, no fundo as taxas de juros servem também para ajudar as pessoas a fazer investimentos, etc. Exatamente, ou seja, é o custo de dinheiro tanto para o banco, mas também para as pessoas que também fazem investimentos, pessoas e entidades que fazem investimentos. E serve, por exemplo, para habitação, comprar um carro, adquirir crédito ao consumo, por exemplo. Exatamente, para vários tipos de investimentos, por exemplo, a nível de pessoas particulares, ao aplicarem as suas poupanças, poderão obter uma determinada rentabilidade, mas também para as pessoas que procuram o banco para obter algum determinado financiamento, como referiu aqui, crédito ao consumo, crédito à habitação, créditos também para investimentos. As empresas também procuram neste mesmo sentido para alargarem as suas unidades económicas. Então, é aplicado em vários contextos. Existem diferentes taxas de juros? Exatamente. Assim. Podemos diferenciar taxas de juros de duas formas. Primeiramente, relativamente à taxa nominal e aquilo que é a taxa efetiva. A taxa nominal normalmente é aquela taxa que, à primeira, ao se solicitar um financiamento, o banco lhe atribui ou negocia com o cliente, mas normalmente há que se determinar também uma taxa efetiva, que é a taxa após a adição de alguns custos. Por exemplo, ao se obter um financiamento, há custos notariais, há custos também com determinados tipos de seguros que são implícitos aos contratos de crédito. Então, tudo isto acarreta custos à operação de financiamento, então também são espelhados, que é isso que nós determinamos como sendo a taxa efetiva. Normalmente, para operações de financiamento, é um pouco mais acima daquilo que é a taxa nominal. Também podemos diferenciar as taxas de juros relativamente àquilo que é a taxa de juros fixa e taxa de juros variável. Taxas de juros fixa normalmente no tempo não se alteram. Imaginemos que uma pessoa contrai um financiamento de 10 anos, a taxa de juros vai ser exatamente igual durante o período de 10 anos, mas uma taxa de juros variável tem por detrás uma taxa de referência, mais um spread. O spread é o lucro que o banco atribui. Por exemplo, imaginemos que a taxa de referência seja a taxa diretora atribuída por o Banco Central mais um spread. Se o Banco Central achar que em determinado contexto económico deve alterar, aumentar ou diminuir essa taxa diretora, isso consequentemente vai alterar a taxa do financiamento que a pessoa tem adquirido ao longo do período. Quais são as principais diferenças entre essas diferentes taxas de juros, digamos assim? Como eu disse, relativamente à taxa de juro fixa e taxa de juro variável, é se alteram ou não relativamente durante o período de tempo. E relativamente às outras, é da forma como é calculada.
por exemplo, ou seja, se são contempladas ou não os outros custos e as mudanças, por exemplo, relativamente àquilo que são custos de inflação, se são levados na base de cálculo. Ou seja, essencialmente, a diferença entre as taxas de juros está essencialmente na forma como é calculada. Muitas vezes ouvimos as pessoas a queixarem-se, não é? Que as taxas de juro estão sempre a aumentar e isso reflete no poder, digamos, de compra das pessoas também. Afinal, quem controla as taxas de juro? As taxas de juros são controladas pelos bancos centrais de cada país ou as entidades com responsabilidade para a política monetária. Então, os bancos é que definem realmente, os bancos centrais é que definem realmente quais são as taxas diretoras, e os outros bancos ou outras instituições financeiras seguem essas diretrizes ao definirem as suas políticas internas de aplicação de taxa. Por exemplo, todos os bancos anualmente têm que apresentar um pressário, e esse pressário sempre é validado pelo Banco Central de acordo com as políticas que emanam, ou seja, que estão implícitas dentro daquilo que já é a política ou aquilo que pretendem com as taxas de juros. Porque os bancos centrais usam as taxas de juros normalmente com determinados fins económicos. Por exemplo, imaginemos que os bancos centrais queiram estimular a economia. Vão através das taxas de juros, reduzindo as taxas de juros para incentivar o consumo, né? Consequentemente, uma taxa de juros mais baixa reflete o menor custo do dinheiro. Então, as empresas e mesmo os particulares têm mais apetite para adquirir determinados créditos, levando com que haja mais circulação de dinheiro na economia. Exatamente. Ou mesmo também utilizam as taxas de juros para controlar a inflação, porque um dos grandes objetivos dos bancos centrais é a estabilização dos preços. Exatamente. Muito bem. Então, ao controlarem os preços através das taxas de juros, aumentando as taxas de juros, vão reduzir a circulação do dinheiro e consequentemente, a procura de produtos, de bens e produtos e serviços no mercado. Bem. Vamos escutar mais uma opinião de um cidadão comum, digamos assim, sobre taxas de juros. Conversas financeiras com o apoio do IIB. Por exemplo, também muita pista um X, banco te facilitou aquele X, que assim, agora, se pisa 50, que 50 que tu paga, que usa aquele juro que essa por riba 50, que tu paga lá, tu paga mais que 50. Ele aqui se ganha, ganha dinheiro a partir daquele taxa que esta facilitou o empréstimo, depois que ele jura se ganha. Temos aqui uma opinião que resume aquilo que tivemos aqui a falar, por assim dizer, ou não? Exato, sim, porque os bancos aplicarem juros sobre os valores emprestados, no final do contrato vão receber o capital emprestado mais os juros. E normalmente esse pagamento é feito de forma mensal ou semestral, conforme definido no contrato de financiamento, e essa prestação que é paga mensal ou semestral tem uma componente de capital mais uma componente de juros. Ou seja, resumindo, as taxas de juro são fundamentais para os investimentos, para o consumo e para a dinamização da economia. Certo. As taxas de juros influenciam tudo aquilo que é o desenrolar da economia de um país. Como já referi anteriormente, as taxas de juros, ao serem reduzidas ou mesmo estarem em condições baixas, facilitam o acesso ao financiamento, tornando-se financiamentos muito mais baratos, o que consequentemente vai gerar maior circulação de valores, de notas e moedas no mercado. E consequentemente, o aumento das taxas de juros reduz essa circulação de notas e moedas no mercado, fazendo com que os preços de produtos e serviços baixos. Então isso tem uma implicação direta naquilo que é a economia de um país, e é através desse mecanismo que os reguladores, ou seja, o nosso Banco Central, usa para fazer o controle da inflação. Mas a inflação não é controlada só por esta via, isso é um dos mecanismos que os bancos utilizam. Muito bem. Félix, foi um prazer tê-lo aqui connosco no nosso podcast de Conversas Financeiras. Até à próxima. Está bem, obrigado. E você já sabe, fique desse lado e não perca o próximo podcast, Conversas Financeiras. Temos hora marcada aqui na Rádio Alfa. Até lá, fique bem. Conversas Financeiras.
um podcast da Rádio Alfa com o apoio do IIB.